Capítulo 2. Kallen lutou com Eric enquanto caíam. Ele precisava se segurar. Confie em mim, ele gritou, as palavras abafadas pelo vento enquanto despencavam no ar. Kallen tentou se concentrar, manter a calma. Ele segurou os fios de ar, girando-os em torno de si e de Eric. O chão se aproximava em ritmo acelerado. Kallen de repente questionou sua decisão. Por favor, deixe isso funcionar. À medida que se aproximavam do pátio abaixo, Kallen empurrou o chão com os fios de ar. Ele precisava desacelerá-los. Estava funcionando. Eles estavam desacelerando, mas não rápido o suficiente. Ele inclinou-se mais fundo, puxando mais centelha para dentro de si. Estavam a apenas 6 metros do chão. Ele empurrou novamente, desacelerando-os ainda mais. Mas ainda não o suficiente. 10 pés. 5 pés. No último instante, Kallen girou os fios de ar em torno de si e de Eric, formando uma esfera. Fechou os olhos, e quando estavam prestes a pousar, lançou a bola de ar contra o chão, tentando desesperadamente amortecer a queda. Eles atingiram o chão com um baque, e o som de pedra quebrando ecoou nos ouvidos de Kallen. Seus joelhos e costas doíam, mas não a ponto de indicar ossos quebrados. Kallen abriu os olhos e viu uma nuvem de poeira e pedras cobrindo o ar. Eric se ajoelhou ao lado dele, com uma espada em uma das mãos e a outra pressionada contra o chão. Ajoelharam-se em uma pequena cratera que não existia antes do salto. Não, faça isso, de novo, Eric disse bufando brevemente enquanto se levantava. Os sons da batalha atravessavam a nuvem de poeira marrom acinzentada. O estrondo áspero de aço contra aço, os gritos lamentosos de homens moribundos, as explosões estrondosas dos magos lorianos enquanto devastavam a cidade. Passos! Um grupo de soldados imperiais saltou através da nuvem de poeira, uivando gritos de guerra enquanto atacavam. De costas um para o outro, rugiu Eric, batendo as costas nas de Kallen. Seja paciente, espere uma oportunidade. Com isso, eles foram engolidos. Kallen brandiu a espada para cima, bloqueando o golpe de um dos soldados que avançavam antes de derrubá-lo no chão com a parte plana da bota. Ele passou a lâmina pelo corpo, abrindo um rastro de sangue no peito de outro homem. Não importava quantos soldados caíssem, mais soldados simplesmente se acumulavam por cima. Não demorou muito para que os braços de Kallen se tornassem como chumbo, cada golpe de sua espada consumindo cada vez mais energia. À medida que a nuvem de poeira ao redor deles começava a se dissipar, Kallen viu o caos que o cercava. Os anões e os beldoarianos formaram múltiplas filas em cada rua principal que levava ao pátio, contendo o fluxo de soldados lorianos que desciam das muralhas e atravessavam os portões agora abertos. Grupos de soldados beldoarianos ainda estavam espalhados pela massa invasora do exército loriano, lutando com unhas e dentes para chegar aos seus companheiros. Kallen e Eric estavam presos no meio de tudo aquilo. A constatação fez com que Kallen sentisse um nó no estômago. Tentando ao máximo acalmar o medo que lhe percorria as veias, Kallen defendeu um golpe lateral de um soldado loriano, apenas para vê-lo cair no chão enquanto Valeris descia do céu, rasgando suas costas. Um estrondo de satisfação percorreu o fundo da mente de Kallen. As escamas brancas, geralmente brilhantes, do dragão estavam manchadas com uma mistura de sangue e poeira acinzentada, mas seus olhos lilás penetravam. Obrigado! Precisamos chegar a uma dessas linhas. Eric apontou para uma linha de tropas beldoaranas que havia bloqueado a rua que levava à grande ponte. Eles se moviam tão rápido quanto o calor da batalha permitia. Ter Valeris ao lado deles tornava tudo mais fácil. Mesmo tendo 1/10 do tamanho dos dragões que planavam no céu acima da cidade, os soldados lorianos ainda o evitavam. Eles não eram como o povo do sul. Essas pessoas conheciam dragões. Sabiam em primeira mão do que eles eram capazes. Kallen e Eric abriram caminho entre os soldados lorianos à sua frente, avançando em direção à linha beldoarana, apanhando os retardatários pelo caminho. Kallen não conseguia evitar virar a cabeça para o céu a cada poucos metros. Os 3 dragões acima se revezavam mergulhando em direção à cidade, rios de chama jorrando de suas mandíbulas abertas. Relâmpagos ocasionais disparavam de diferentes pontos da cidade, magos tentando desesperadamente fazer algo, qualquer coisa para impedir o ataque de cima. Eles não tinham a menor chance. Onde quer que um relâmpago brilhasse, era banhado pelo fogo do dragão segundos depois. Assim que um mago revelava sua posição, era o fim. O mesmo aconteceu com os lançadores de setas, aquelas bestas enormes que estavam fixadas no topo de todas as torres de Beldoar. Elas poderiam ter feito a diferença se tantas delas não tivessem sido destruídas durante o ataque dos desvanecidos. Elas foram alvos específicos naquela noite.
Menos de um quarto do número original permaneceu. Não foi o suficiente para revidar. A luta se intensificou à medida que se aproximavam da linha Belduarana. A maré de couro vermelho e preto era contida pelos mantos roxos da guarda real. Calen observava os homens em armaduras brilhantes perfurarem os soldados lorianos, sem vacilar em sua determinação. Eles eram tão impressionantes quanto pareciam. Para cada homem que perdiam, levavam 10 consigo. São os Draleide. A voz do rei Daimon se elevou sobre a névoa da batalha. Tarmon, traga-os aqui. O Lorde Capitão estava montado em um enorme garanhão baio, com um manto roxo esvoaçando atrás dele. Guarda real. Rompam a formação, tragam os Draleide. Com isso, a sólida muralha da guarda real irrompeu, como um rio caudaloso escapando de uma represa. Eles caíram sobre os soldados lorianos, suas espadas lançando arcos de sangue no ar. Por um momento, pareceu que nada poderia impedi-los. Mas quase tão rapidamente quanto haviam rompido a massa loriana, estavam sendo abatidos, engolidos pelo grande número de soldados imperiais. Não tinham a menor chance, estavam apenas rompendo a formação para dar uma chance a Calen, Valeris e Eric. Calen olhou para Eric, com a boca franzida. Eles precisavam aproveitar o avanço da guarda real. Não podiam deixar aqueles homens morrerem em vão. Segurando com mais força o punho da espada, Calen avançou. Valeris entrava e saía do combate enquanto eles se moviam, atacando qualquer soldado loriano que se expusesse. O próprio Tarmon Oard estava no chão, na frente da fila, apressando Calen. Draleide, rápido, não podemos resistir assim. Precisamos voltar à formação. A guarda real o seguiu enquanto o Lorde Capitão os empurrava, recuando em uma linha sólida com incrível eficiência. Calen, Eric, não consigo expressar o quanto estou feliz em ver que vocês estão bem. Daimon desceu do dorso de seu garanhão baio com compostura, caminhando em direção a Calen. De perto, o jovem rei parecia extremamente impressionante. Uma visão muito diferente do jovem tímido que Calen conhecera recentemente. Sua armadura de placas era polida com um acabamento espelhado, com detalhes dourados nas bordas. Um manto roxo majestoso esvoaçava em suas costas, preso a enormes ombreiras ornamentadas em cada um de seus ombros. O símbolo de Belduar, um machado e uma espada cruzados com uma montanha solitária ao fundo, estava gravado em ouro em seu peitoral. Lord Yvon Arnel, que estava atrás do rei, cumprimentou Calen com um breve aceno de cabeça. Ele contrastava fortemente com o homem que parecerá desajeitado no gibão azul marinho justo com que Calen o encontrara. Parecia ter nascido para aquela armadura. A pesada armadura que repousava sobre seus ombros parecia suavizar a carranca que se formara em seu rosto nos últimos dias. Como se a simplicidade da batalha o aliviasse dos fardos que acompanhavam a corte real. Assim como nós, Majestade, disse Eric, respondendo ao rei. Viu meu pai ou meu irmão? Uma expressão de preocupação cruzou o rosto de Daimon. Da última vez que os vi, eles estavam segurando os lorianos, na segunda muralha, pouco antes da nossa retirada. Eric assentiu, voltando o olhar para o chão. Calen fez uma careta, mas deu um passo à frente. Qual é o plano, Majestade? Pareceu estranho para ele acrescentar o título. Arthur sempre o rejeitara com desdém. Mas Daimon não era Arthur, e Daimon não o corrigiu. Tarmon, devemos ir para a fortaleza, correto? Sim, Majestade. Os anões conseguiram reconstruir alguns dos lançadores de raios que cercam a fortaleza, e colocamos nossos magos mais poderosos nas muralhas do círculo interno. Se conseguirmos chegar lá, conseguiremos detê-los. Deixarei alguns da guarda real para cobrir nossa retirada. Havia um olhar hesitante no rosto de Daimon, mas ele não se opôs. Calen não se sentia bem em deixar homens morrerem só para que alguns poucos escolhidos pudessem sobreviver. Ele tentou intervir, mas foi interrompido quando um rugido ensurdecedor rasgou o céu, ecoado por mais 2. Ao lado dele, Valeris gritou, seus olhos rastreando a noite escura. Os dragões voavam baixo, suas escamas brilhando nas chamas da cidade, as profundas reverberações de suas batidas de asas sacudindo o ar. Uma forte rajada de vento seguiu a passagem dos dragões, espalhando as chamas que consumiam os prédios ao redor. O que diabos? Eles estão indo em direção à fortaleza, gritou uma voz. Antes que alguém pudesse responder, os 3 dragões liberaram torrentes devastadoras de fogo sobre o círculo interno de Belduar, incendiando o ar como um sol escaldante. O poder absoluto era algo que Calen jamais vira, e o aterrorizou profundamente. Todos os pelos de seu corpo se arrepiaram e seu coração afundou na boca do estômago. Mesmo com o estrondo da batalha,
ele conseguia ouvir os uivos e lamentos ecoando pela cidade montanhosa. As estreitas ruas de laje carregavam os gritos dos moribundos por centenas de metros antes que se apagassem. Uma onda de força tomou conta de Kallen quando um raio enorme de um dos lança-raios cortou o ar e atingiu a lateral de um dos dragões. O dragão caiu, gritando descontroladamente. Mas a onda de força de Kallen foi frustrada quando um dos outros dragões girou bruscamente e envolveu o topo da torre em chamas, transformando o lança-raios em uma massa carbonizada. A cidade está perdida. Majestade, eu... Um peso pareceu apertar a garganta de Tarmon enquanto o homem corpulento tentava processar o que estava acontecendo. Precisamos ir para os túneis de vento. Nós precisamos recuar. Temo que a cidade esteja perdida. Nós não somos covardes. Daimon rosnou, enfiando as mãos no peito do Lorde Capitão. Ele não era tão grande quanto Tarmon, mas era uma figura intimidadora em sua armadura polida. Esta cidade nunca foi tomada. Não em mais de 2000 anos. Não serei eu quem verá essa mudança. O rei cerrou os dentes, as veias pulsavam nas laterais da cabeça e havia um toque de rubor em seu rosto. Eu não vou cuspir no túmulo do meu pai. Daimon enfiou os dedos nas cavas da armadura de Tarmon e puxou o homem para perto. Está me ouvindo? Eu. Kallen apoiou o braço no ombro de Daimon. É isso que ele queria? Ver você e todos os soldados desta cidade morrerem? Jogar suas vidas fora? Kallen precisava se concentrar para controlar as emoções. Imagens do próprio pai passaram pela sua mente. Imagens da sua vida, da sua morte. O aperto do rei sobre Tarmon afrouxou. A vida deles é mais importante que o seu legado. Você é o rei deles. Proteja-os. Daimon soltou a armadura de Tarmon, a cor sumindo de seu rosto. Ele acenou para Kallen antes de se virar para o Lorde Capitão. Sinalize a retirada, Lorde Capitão. Vamos para os túneis de vento. A cidade está perdida.